Já está aqui aguardando. Olha ela aí! Gente, Chegamos. chegamos. Eu fico batendo papo, tá, gente? Um pouquinho com os palestrantes antes de entrar aqui, né? Nos bastidores, né, Vânia? Eu não estava aqui É, conversando. É muito bom. Já acho que já é a terceira vez ou quarta vez que a gente está junto, né? Eu nem é. lembro mais, acho que é a terceira vez, né? Você já esteve participando Aham. aqui em conferências, lá no Instagram também. Eu estou sumida do Instagram, gente, mas é porque eu não estou dando conta, não, tá? Daqui a pouco eu volto, é uma coisa de cada vez, né? A gente não dá conta de tudo, né? Mas a Bona já esteve conosco, tem muito conhecimento, muita experiência, né? Conteúdo. E ela também está lá no grupo do WhatsApp adolescente. E ela compartilhou lá as experiências dela, né? A visão que ela tem. E eu, então, convidei a Vânia para estar aqui conosco mais uma vez na página, para estar contribuindo, né, para estar passando para a gente o conhecimento que ela tem, que eu creio que seremos muito abençoados pela palavra que ela tem a nos Amém. trazer, o conteúdo que ela tem a ministrar para nós essa noite. Então, antes Amém. da Ana falar, eu gostaria de estar, em primeiro lugar, agradecendo a você, tá, por estar aqui, por estar disponível mais uma vez. Ela sabe por que ela está rindo, gente. Ela sabe por que ela está rindo. Ai, ai, é sempre um desafio para a Vânia, né, Vânia? Estar palestrando aqui com uma palestra assim aberta, né? É Mas verdade. eu sempre falo para ela, deixa Deus te usar. Eu costumo falar isso para as pessoas. E é isso que nós temos que fazer, né? Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Se o Senhor Amém. chama, a gente vai. Então, eu vou orar por você, orar por Amém. todos que estão aqui nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vamos então começar com uma oração e depois você Uhum. fica à vontade, tá, em se apresentar para que o pessoal possa te conhecer e dar início então à sua palestra. Quando for para colocar o slide, depois Pode você me deixar. avisa, tá? Pode Oremos. deixar. Senhor Deus amado Pai, Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, soberano, aleluia. Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite, te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, por estarmos aqui juntos, Senhor. Irmãos de diversos lugares, ó Pai, juntos aqui, Senhor, todos no mesmo propósito, ó Deus, que é conhecer mais, Senhor, sobre essa faixa etária, Pai. Ó É Deus, verdade. saber mais como que funciona, como podemos fazer, como podemos trabalhar, o que devemos falar, Senhor. Por isso, como eu venho te pedindo, ó Deus, abençoe a cada palestrante, ó Pai, em tudo aquilo que vem sendo preparado, Senhor, para ministrar aos nossos corações, ó Pai. E neste momento, eu quero te entregar a Vânia, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, colocar diante de ti, Senhor, esse momento que nós Amém. teremos aqui juntos, ó Pai, a vida dela, Senhor, o teu ministério, a tua família, Deus. Ó Pai, que Amém. seja um tempo, Senhor, muito abençoado por ti, ó Pai. Que o Senhor seja, acima de tudo, Senhor, glorificado nessa noite, exaltado nessa noite, ó Pai, através, Senhor, da vida dela, Senhor, da minha, de todos os irmãos que estão aqui, ó Pai. Ó Senhor, Amém. muito obrigada, Senhor, pelo segundo dia de conferência. Ó Pai, abençoe todos os dias que virão pela frente, Senhor. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos e que o Senhor fale a cada dia aqui, ó Pai, através das nossas vidas, Senhor. Abençoe a todos que estão aqui participando, Senhor, que haja um despertar, Senhor. Ó Pai, que haja, Senhor, que o Senhor tire as escamas dos olhos, papai, que as pessoas Amém. possam entender esse ministério, conhecer, ó Pai, compreender o seu chamado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada igreja, Pai, que está sendo aqui representada nesse momento, Senhor, e também por aqueles que virão ouvir depois. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós vamos conversar hoje, né, sobre estrutura, funcionamento para o Ministério com Adolescente. Mas antes eu queria fazer uma referência à palestra de ontem, falar, né, para vocês assistirem, quem não assistiu a palestra de ontem, eu esqueci o nome do pastor agora, Vanderlei Rangel Filho. Vanderlei Rangel. Né? Assista a palestra, você que é líder, assista a palestra, foi muito boa. A visão que o pastor tem também, excelente, vai contribuir imensamente para o seu ministério. Então, Amém. assim, aproveite a oportunidade, né, que está sendo dada, né, que é uma oportunidade ímpar,
Veja a palestra de ontem. Eu assisti a palestra, fiquei assim, bastante impactada também com as coisas que o pastor Vanderlei falou, assim, fiquei pensando muita coisa do que ele falou, principalmente, vou deixar aqui só para vocês ficarem curiosos, né? Vejam a palestra e vejam o que é o líder Nescau. Vou deixar para vocês aqui, ok? Então, veja a palestra, vai lá e veja o que é o líder Nescau. Vale a pena você assistir. Para a Monique, sempre um beijinho, né? Assim, porque é uma pessoa que tem. Eu falo para a Monique que eu gosto de trabalhar com ela, porque eu gosto de trabalhar com gente comprometida com Deus, né? Com as coisas de Deus. E Amém. Monique é uma pessoa que, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, a gente só se conhece, Ainda. por incrível que pareça, a gente só se conhece, né, pelo Zap, pelos bate-papos, mas a nossa conversa sempre é sobre as coisas de Deus, sobre servir a Deus com alegria, sobre estar diante das coisas do Senhor para fazer. Monique é uma bênção, né? Que Deus continue renovando, abençoando sua vida, né? Alargando a sua visão de trabalho ministerial. E com certeza o nosso Deus, né? Ele vai ser engrandecido e glorificado através de você e da Amém. sua vida. Então, Amém. o meu nome é Vânia, eu vou pedir a Monique para colocar o quadrinho Certo. de apresentação. Né? Vânia Santos de Paula, eu sou ministra de Educação Cristã, amo a área de Educação Cristã, que é uma área em que a gente pode ajudar pessoas rumo à maturidade cristã, rumo ao trabalho, né? Nós trabalhamos com essa pessoa que quer se aprofundar, se comprometer com Deus. Então, nós ajudamos essa pessoa nessa caminhada, né? A educação estivesse pensando comigo, quando a gente fala de ministério, é muito interessante quando se fala de estrutura, funcionamento, porque logo alguém vai pensar assim, que calendário eu vou fazer, que atividade eu vou fazer, que congresso eu vou fazer, que eu vou animar os adolescentes aqui, vou pegar um pouquinho do pastor Vanderlei de ontem, animar aqui, agitar ali, né? Mas a gente esquece que nós temos, né, como pessoas que trabalham no reino de Deus, pessoas que são comprometidas com o reino de Deus, elas são comprometidas com pessoas. Elas não são comprometidas com atividades. Elas são comprometidas com pessoas. E normalmente pessoas, elas precisam de resposta a muitas perguntas que elas fazem. E nós temos, antes da gente começar a pensar em termos de estrutura e funcionamento de um ministério para adolescente, nós precisamos primeiro pensar em que respostas nós precisamos dar. Eu vou pedir a Monique para passar o próximo quadro. São algumas respostas necessárias. Então, nós temos a primeira resposta, nós precisamos responder aos nossos adolescentes. E aí você vai fazer uma pergunta, mas o que uma criança de 11 anos está fazendo aí, né, nas respostas dos adolescentes? Você vai ver lá no final. Fique até o final que você verá. Nós temos que responder às famílias tradicionais e não tradicionais. Nós precisamos responder à igreja, visionária ou não de um ministério com adolescentes. E nós precisamos responder ao mundo, que tem agendas, que tem ideologias, que tem projetos. Então, o ministério com adolescentes, ele não é simplesmente você fazer um calendário de atividades. Nós temos questões muito sérias a serem respondidas. Nós temos ali os adolescentes de 12 a 14 anos. Nós temos adolescentes de 15 a 18 anos. Então, nós precisamos pensar seriamente sobre o que nós estamos fazendo, para quem estamos fazendo, em que lugar estamos fazendo e aonde nós queremos alcançar. Então, hoje, o que é a nossa proposta é justamente de entendermos, né, realmente o que é um ministério, a partir da ótica da palavra de Deus. E aí, eu queria definir a primeira coisa que a gente ama falar. Quando alguém pergunta assim, e como é que é lá na sua igreja dos adolescentes? Aí a pessoa fala assim, lá tem um ministério com adolescente. E a gente reproduz ministério, 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 mas você já parou para pensar assim, o que significa a palavra ministério? Você já parou um momento para falar, peraí, eu falo ministério com adolescente, mas o que é isso? Ministério é o quê? E aí eu queria definir com você algumas coisas.
Ministério não sai do nada, essa palavra não saiu do nada. Essa palavra saiu de uma palavra grega, né, que a gente tem lá na palavra de Deus. Ministério, ele significa originalmente que alguém realizou um serviço e deixou legado. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Hoje, o que eu faço na minha igreja deixa legado? É um serviço que deixa legado? Porque se ele não deixa legado, não é ministério. É uma atividade. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu estou elaborando ou pensando sobre ministério é a definição dessa palavra. Para que eu tenho um ministério? É para servir e para deixar legado. Mas tem uma outra coisa. A gente tem um hábito muito interessante. Nós temos o ministério com adolescentes e temos o líder de adolescentes. Mas se eu tenho um ministério, não seria um ministro? E aí eu queria compartilhar com você o que é um ministro. E o ministro, ele tem no sentido daquele que serve, mas eu queria mostrar para você, na palavra de Deus, qual é o sentido de ser ministro. E eu queria que a Monique passasse a próxima foto. Talvez você nunca tenha pensado. Mas o ministro é aquele que está lá embaixo no barco, remando. Antigamente, quando tinham, né, as navegações, tinham aqueles escravos que ficavam embaixo do barco, remando, sem parar, até chegar aonde tinham que chegar. Eles eram aqueles que sustentavam para que o navio não parasse. Mas eles não eram nem vistos. Eles não eram nem vistos. Então, a ideia que nós temos de ministério e a ideia que temos de ministro é uma ideia que muitas vezes, no tempo em que nós estamos, ela tem sido deturpada. Porque se eu pegar a ideia de ministro e ministério, como ela é, a minha visão vai mudar. A minha forma de ver o trabalho vai mudar. Porque primeiro eu vou pensar em servir e deixar legado. Segundo, eu sou aquela pessoa, eu sou o ministro que sirvo a alguém, né, a uma autoridade, mas na verdade eu sirvo literalmente realizando um serviço sem parar. É o tempo todo. E aí eu só usando é um serviço que muitas vezes não tem reconhecimento, por vezes não tem. Às vezes nós vemos ministério com adolescentes que aparece mais o líder do que os adolescentes. É muito interessante isso. Então, nós precisamos repensar, reordenar a nossa visão sobre o que seja ministério e ministro. Então, nós temos, biblicamente, ministérios, né, um ministério, e ele precisa ter uma pessoa que entenda o que é ser um ministro. Então, a Bíblia nos orienta a fazermos assim. Por quê? Porque o líder, né, um líder, ele é realmente alguém muito importante, mas às vezes ele perde um pouco a visão. Mas o ministro, ele nunca vai perder a visão. Ele nunca vai perder a visão. Porque ele está ali preso ao seu serviço, ele está comandado por alguém, que é o nosso Deus, e aí ele vai chegar aonde tem que chegar na sua viagem, deixando legado. Quantas vezes nós vemos no ministério com adolescentes, quando sai uma pessoa, entra outro, o ministério desce, cai, os adolescentes acabam não ficando lá, porque, na verdade, não foi um ministro que esteve à frente, foi um líder. Mas o ministro não. O ministro ele tem um comprometimento de serviço, de vida, de legado. É algo fantástico. Obviamente, né, só podia vir da palavra de Deus, né? E aí Paulo vai dizer assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Esse é o foco. Que quem está nos vendo, quem está vendo esse ministério com adolescentes, que eles nos vejam como ministros, servos, que não largam lá, né,
o remo, e que nos vejam como dispenseiros, cuidadores, pessoas comprometidas com os ministérios de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que na formação de um ministério, com adolescentes ou um outro ministério qualquer, eu preciso saber o que é ministério, preciso saber qual é a função de um ministro. Ok? Segunda coisa, nós estamos usando hoje, nós falamos assim, se eu perguntar para alguém, qual é a referência que vocês têm de ministério com o adolescente? Aí a pessoa vai falar, eu vi na igreja tal, eu li o livro tal, eu fiz isso. Quer dizer, hoje os nossos líderes, eles têm várias referências. E eu queria colocar para você duas palavras que vão te ajudar também na elaboração do seu ministério. Quando nós estamos trabalhando com o ministério, nós estamos falando de coisas vindas, né, do céu para os nossos adolescentes. Então, eu preciso que tudo que eu vou pensar, fazer, seja com um direcionamento a partir da palavra de Deus. Então, eu queria colocar duas palavras para você, para que você pudesse olhar. Se a Monique pudesse colocar. Normalmente a pessoa fala assim, quando você fala assim, qual versículo que você usa como referência? E aí a gente fala, eu uso tal, de referência, né? Eu não sei se dá para passar, Monique. Dá para colocar o próximo quadro? Isso, legal. A palavra referência, ela tem a ver com mencionar. Então, eu menciono um versículo bíblico, e dali eu digo que o meu ministério todo, ele é fundamentado na Bíblia. Mas aquele versículo ele nunca mais aparece no seu ministério. É muito interessante isso. Nunca mais. Alguém pergunta sobre a referência do seu ministério, você vai falar de ideias, pessoas, igrejas, atividades. Você menciona tudo isso. Mas um ministério com adolescentes, ele precisa ser pautado numa fundamentação. E o que é fundamentar? É onde você se apoia. É onde você coloca a sua construção apoiada ali. Então, o ministério e o ministro devem ter o seu apoio em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí, esse apoio, ele é a fundamentação bíblica que nós precisamos entender. Queridos, num tempo como hoje, nós precisamos entender o que a palavra de Deus, ela nos indica para que nós possamos trabalhar. Nós temos trabalhado com várias coisas, várias estratégias, várias ideias. Mas eu queria dizer para você e desafiar você a partir de agora a pensar comigo sobre como fundamentar o seu ministério com adolescentes através da palavra de Deus, fundamentado na palavra de Deus. E eu vou pedir para a Monique passar, porque se a fundamentação é a palavra de Deus, né? Se a fundamentação é a palavra de Deus, o nosso modelo é Jesus Cristo. Para qualquer ministério que você venha a elaborar, a trabalhar, o nosso modelo é Cristo. Então, quando eu falo de um modelo, né, qual é o modelo? O nosso modelo é Cristo. Então, assim, eu vou pedir só para a Monique passar. Em se tratando de ministério com adolescente, pode passar, Monique. Nós temos um modelo, não sei se a Monique está aí, Monique? Oi, foi. Então, em se tratando de ministério com adolescente, olha que coisa interessante. Jesus é um modelo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, exerceu seu ministério, se batizou, exerceu seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou. Nós temos em Cristo o modelo para o ministério com crianças. E eu quero ler com você Lucas 2. Eu quero ler com você Lucas 2. E você vai perceber que nesse texto, há todo indicativo de todas as áreas para a construção de um ministério com adolescentes. A Bíblia, ela é fundamental. A Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela nos dá todas as condições e dicas e ideias do que precisamos fazer
principalmente na fundamentação. E eu quero ler o texto com você. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 2, e você vai acompanhar, e nós vamos ler o capítulo 5, ok? Eu sei que às vezes a gente passa rapidinho, mas eu não posso passar rapidinho pelo capítulo, porque todo ele compõe o seu ministério como adolescente. Você vai descobrir agora. Vamos lá? Fala assim, ó. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primeira coisa que o texto nos fala, que Jesus estava em uma família. O ministério para o adolescente precisa pensar na área de família. Como é que eu vou construir com esse adolescente, fortalecê-lo, né, nos princípios da família? Então, ele precisa ter uma área da família. Jesus estava em uma família. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, medindo-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. É muito interessante, nós temos às vezes uma ideia de que adolescentes são substituíveis, ou seja, entram 10, sai 1, entra 3, sai, sei lá, 2. Mas é interessante que nessa questão aqui, quando Jesus ele é visitado, os pastores glorificaram a Deus porque uma criança havia nascido. Eles exaltaram. Então, assim, nós precisamos pensar nesse adolescente, né, que chega para a nossa igreja como um motivo de festa, um motivo de alegria. É um motivo de tristeza se o ministério perder. Mas é um motivo de alegria quando esse ministério ganha. Aconteceu no 21, completando 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Tem um detalhe aqui, na formação de Jesus, que é a questão da tradição. Muitos têm jogado fora a tradição. Muitos têm jogado fora a tradição. E, por vezes, os ministérios têm sido tão modernos, tão modernos, tão modernos, que nós nem sabemos mais o que eles são. Então, quando eu estou estruturando, pensando no ministério com adolescentes, eu preciso pensar nas coisas, né, que são também da história dessa igreja, da história dessa denominação, da construção de todo o processo de ensino, do que vai acontecer. Eu preciso manter essas tradições ainda. A tradição é importante dentro de um ministério, né? Quem nós fomos, quem nós somos, quem nós seremos. Então, isso é muito importante. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A igreja, né, a área de trabalho dentro de um ministério com adolescentes, ela tem que envolver o adolescente na igreja. Então, dentro do ministério com adolescentes, nós temos a área da família, a área de boas-vindas, a área
de tradição, área da igreja. É na igreja que esse adolescente vai aprender e criar vínculos ao serviço cristão, ao momento de servir. Então, o ministério ele tem que ter uma área de serviço, de estar na igreja. E aí a gente tem o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos a luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. E não deixava o tempo mas adorava noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. A igreja, nós precisamos, como ministério, que a igreja abrace esse adolescente. Jesus, ao chegar ali, ele foi colocado nos braços. Ele foi colocado nos braços de Simeão. E a nossa igreja, o nosso ministério com adolescentes, precisa levar a igreja a abraçar esse adolescente. Então, nós temos Jesus como modelo, e Jesus ele está inserido numa família. Nós temos as boas novas, né? Boas novas da chegada de Jesus. Nós temos a tradição, nós temos a igreja como espaço de serviço, nós temos a igreja como um espaço de acolhimento para esse adolescente, de abraçar esse adolescente. Então, nós precisamos pensar ministerialmente, não que você não vá fazer o congresso, o encontro, a live, não é isso, mas a fundamentação, ela precisa gerar essa visão das áreas que eu tenho que ter para atender esse adolescente. E aí, o menino Jesus em Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, versículo 39, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Passamos a infância, né, ali Jesus... Na verdade, assim, a gente tem uma ideia desse Jesus adolescente, aonde ele cresceu, como ele vivenciou e como ele aprendeu as coisas. Então, começa lá atrás, né? Começa lá atrás, na família. Agora, presta atenção. O texto vai falar algo muito interessante. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, do costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. E ele lhe respondeu: Por que me procuravas? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, pois, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Relacionamento, família. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Esse texto, ele trata do que vem antes na vida de Jesus e da sua adolescência. Então, quando nós estamos pensando num ministério, que é para servir e deixar legado, em ministros comprometidos com Deus,
Entendendo que a fundamentação vem da palavra de Deus, o nosso modelo é Jesus. Então, eu tenho que buscar esse ministério, tirar para o ministério o que está no modelo Jesus. Então, em Lucas 2, eu vou pedir para a Monique passar, olha as áreas do ministério que você precisa construir. Área 1, família. Você precisa ter uma área, né? Não é da área da tradição, mas precisa estar incutido dentro da área da igreja a tradição, né? O serviço cristão, a questão da comunhão, de abraçar esse adolescente. Então, a igreja, ela vai representar essa área nesse sentido com o adolescente. Desenvolvimento físico, espiritual, relacional, emocional. O ministério com o adolescente, ele precisa estar, né, fundamentado em Cristo. Por quê? Porque a partir do que lemos sobre Jesus, nós podemos elaborar as áreas de trabalho de um ministério com adolescentes. Então, quais são as áreas? Vou repetir. Família, igreja, desenvolvimento físico, porque a Bíblia fala que crescia Jesus, olha só, crescia Jesus em sabedoria. Desenvolvimento intelectual, faltou aí, desenvolvimento intelectual. Ele crescia em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Relacional, emocional. São áreas de trabalho de um ministério. A partir dessas áreas de trabalho, você vai construir. Então, o que você vai fazer? Então, se eu tenho uma área de família dentro do ministério, e é bom a gente lembrar que não é para o ministro fazer, não é para o líder fazer, é para o adolescente fazer. Então, eu preciso trazer esse adolescente para essas áreas de trabalho. Então, como é que isso acontece? Eu tenho lá a área de família. Eu vou ter um adolescente que é responsável pela área de família, e junto com o ministro, né, de adolescentes, ele vai elaborar o trabalho que vai ser feito com os adolescentes com esse tema família, com essa área família. Lá na igreja funciona, tem o líder, né, tem um líder que trabalha com a equipe, né, que é da equipe mesmo, um adulto, né, uma pessoa que trabalha, e você tem os grupos de trabalho. Então, esses grupos de trabalho são liderados por equipes de adolescentes. E esses adolescentes elaboram a programação, o que vai ser feito a partir dessas áreas. Então, eu tenho a equipe de adolescentes da família, equipe de adolescentes de desenvolvimento físico, espiritual, relacional, emocional. Mas são os adolescentes que estão fazendo. E são eles que precisam realmente fazer. Então, às vezes a gente fica, assim, doido, querendo, né, fazer milhões de coisas. Mas nós precisamos fundamentar os nossos adolescentes. Eles precisam aprender sobre relacionamento com os pais. Eles precisam aprender o que é o equilíbrio emocional, o que é estar, né, com o fruto do espírito. Eles precisam saber isso. Então, cada área, ela é desenvolvida baseado no seu tema. Então, por onde a gente começa, né? Assim, vamos estruturar o ministério, né? Eu coloquei, não sei se dá para a Monique passar, só para você dar uma olhadinha. Então, nós vamos estar fazendo. Qual é a base, né, da família? Relacionamento. Então, quando eu estou na área relacionamento, família, os temas, as atividades, as coisas vão acontecer voltadas para a família. E essa equipe de adolescentes, ela vai trabalhar família. Igreja, tradição, serviço, como eu falei para vocês, tradição, serviço, todas essas áreas, elas são desenvolvidas, né? E, na verdade, quando elas estão trabalhando juntas, porque elas trabalham juntas, né? Então, a cada mês, um exemplo, esse mês agora, lá na igreja, eles estão trabalhando sobre família, que é o mês de maio, que é sobre família. Então, a equipe de adolescentes, né, eles estão trabalhando com esse tema, família. Enquanto isso, as outras equipes estão trabalhando para próximo, que vai ter, próximo mês, então é outra equipe, que seja relacionamento, equipe de desenvolvimento espiritual. Então, eles vão nos seus grupos, nas suas equipes, trabalhando. Eles têm um encontro
né, geral para todo mundo, né? Então, assim, nós precisamos olhar para o Ministério com o adolescente. Lembra da questão do legado? Se o líder faz tudo sozinho, se o ministro faz tudo sozinho, e eles são meros ouvintes, não há legado, porque eles não estão aprendendo a fazer. Então, eles precisam aprender a fazer. Ah, eles vão fazer perfeito? Talvez façam mais perfeito do que a gente, porque eles se empenham, eles vão lá, eles leem, eles buscam. Então, a gente precisa dar esse crédito ao adolescente, o potencial que eles têm, a gente precisa abrir isso, precisa explorar isso, né? Então, falando ministerialmente, uma das coisas que a gente hoje investe bastante, não tenho nada, eu não estou falando, né, mal, mas assim, às vezes a gente fica tão focado no que toca um violão, no que toca a bateria, no que canta, e a gente acaba ficando só nisso, fazendo só cultos, 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 cultos. Quando, na verdade, a Bíblia nos orienta a que nós possamos exercer os nossos dons. Então, os nossos dons, eles estão ali, né, para que nós possamos exercê-los na igreja. Os nossos adolescentes têm competência, têm condição, eles têm assim, criatividade, a cada coisa tão bacana que eles fazem, mas eles precisam ter essa estrutura fundamentada na palavra, no modelo Jesus Cristo, para que eles possam desenvolver isso. Uma coisa que é importante, e aí eu vou pedir para a Monique passar, e você viu lá na frente, eu falando sobre 11 anos. Uma das coisas que a gente esquece é que dentro do ministério, nós precisamos ter um ministério, dentro de uma área, que cuide da integração dos juniores que vêm para os adolescentes. Então, essa área de integração, né, que é uma área muito importante na caminhada do Ministério com adolescentes, ela faz com que esse pré-adolescente de 11 anos, ele não tenha aquela dificuldade de se adequar à próxima fase que ele está, de 12 anos. Então, essa área é a área de conhecer, conquistar e integrar. Como é que a gente faz isso? Pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada trimestre, a gente convida esse pré-adolescente para ele participar, né, de uma programação dos adolescentes, de um momento dos adolescentes, porque quando ele fizer essa transição, para ele não vai ser estranho. Mas a gente esquece dos juniores. E muitos ficam sem graça, outros ficam com vergonha, porque eles não conhecem ninguém. Então, é necessário que a gente tenha uma área dentro do ministério que cuide do pré-adolescente. Que o ministro de adolescentes, o líder, né, o ministro líder, ele possa estar em contato com esse pré-adolescente. Uma das coisas que eu acho mais estranhas, às vezes, é que a gente só olha para o grupo grande. Uma das coisas que eu acho interessante é que a gente esquece que pessoas, elas têm suas individualidades, seus problemas, suas dificuldades. Não é diferente com os adolescentes. E o ministério com o adolescente, ele não pode fazer contabilidade. Ah, nós tivemos 50 adolescentes, então estamos bem. Não, nós tivemos 2 adolescentes, estamos mal. Não pode ser essa contabilidade. Ministério não se conta assim. Ministério é vida na vida. Sou eu, né, olhando para o meu adolescente, sabendo quem ele é, o que tem ali, o que está acontecendo, por que impediu dele vir. Então, o ministério, ele precisa ter, né, uma área onde eu olhe para esse adolescente e perceba a importância que ele tem. Ele é muito importante. O adolescente é muito importante. E esse pré-adolescente também é muito importante, porque é ele quem vai continuar, né, nessa caminhada do ministério. Então, nós precisamos ter essa área, né? E uma coisa que eu queria, antes da gente entrar, não sei se vai ter perguntas, acho que sim, mas antes da gente entrar para esse momento de perguntas, eu queria falar para você 2 coisas. Lá na frente, quando eu falei sobre responder ao mundo, sobre uma agenda, né, e a ideologia, nós estamos hoje num tempo
aonde nós temos, depois você pode consultar, a agenda da ONU 2030, no seu objetivo, no quinto objetivo que ela tem. Ela trata sobre ideologia de gênero. Isso é uma perspectiva para todo mundo, né? Para todos os países. E é uma perspectiva muito, muito diferente da que a gente hoje, né, entende ser a correta. Nós temos também uma visão que rodeia, e hoje rodeia, não, já está entrando nas nossas igrejas, da pós-modernidade, que ela diz que nada é verdade. Nada é verdade. A verdade é sua. A verdade é o que você acredita. E quando alguém acredita numa falácia dessa, ela está querendo dizer que se nada é verdade, a Bíblia também não é verdade. Nada é verdade. Só é verdade aquilo que você acredita. Nós precisamos fundamentar os nossos adolescentes na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Que transforma, que liberta e que dá sentido à vida. Então, quando nós estamos pensando em um ministério com um adolescente, nós precisamos pensar que esse ministério, ele precisa resgatar vidas, transformar vidas. Não é fazer, gente, show para ninguém assistir. Nós não estamos mais com esse tempo. Nós precisamos pensar seriamente sobre o que estamos fazendo, ministerialmente falando. Qual o legado que o seu ministério vai deixar? Nós estamos olhando para um crescimento, ali em Lucas 2, nós olhamos toda a trajetória de Jesus até a adolescência. Isso nos serve de base para um ministério eficaz, um ministério que transforma a vida. Queridos, e assim, eu vou falar com muito carinho para você. Nós estamos num tempo em que só Jesus salva. É tempo da gente acordar, é tempo da gente estudar a palavra, é tempo da gente entender como Deus está nos chamando. Deus não está nos chamando para fazermos entretenimento. Deus está nos chamando para transformarmos vidas. Entende? Transformação de vida. Para que eles tenham vida em abundância. Para que esses adolescentes sejam homens e mulheres de Deus. Para que eles sejam pais diante de Deus. Para que eles sejam bons profissionais. Para que eles tenham uma conduta ilibada. Para que eles possam testemunhar do amor de Deus. E como Timóteo fala, né, Paulo falando a Timóteo, 1 Timóteo 1, no versículo 16, ele fala que nós sejamos modelo para aqueles que hão de crer na vida eterna. Então, o seu ministério, ou o que você hoje tem feito, ou o que você tem sonhado em fazer, ele precisa partir da primícia da palavra de Deus. Precisa partir do modelo Jesus Cristo. Porque se não for isso, não há transformação. Nós vamos, só vou abrir um parênteses, na semana que vem, nós vamos ter um encontro onde eu vou estar falando sobre aconselhamento para adolescentes. E uma das coisas que tem me causado um pouco de estranheza é que nós temos visto que a gente tem entendido que somente, né, e eu vou usar uma palavra não muito bonita, mas assim, a gente tem terceirizado o aconselhamento de adolescentes para os líderes de ministério, para os ministros, quando, na verdade, precisamos preparar os pais para serem conselheiros dos seus filhos, cuidarem dos seus filhos. É uma área primordial no ministério com o adolescente. Os pais são os primeiros conselheiros dos filhos. E nós, como ministério com o adolescente, precisamos fortalecer isso. Precisamos, com urgência. Os nossos ministros e líderes ajudam, abençoam grandemente.
Mas esse papel, em primeiro lugar, de conselheiro, é dos pais. Então, só voltando, nossa estrutura ministerial, ela precisa entender quem é ministro, o que é um ministério, que é servir e deixar legado. O que é um ministro? É aquele que serve com força, com garra. Essa pessoa é a que vai olhar para o texto bíblico de Lucas 2 e falar: é daqui que eu vou tirar toda a fundamentação bíblica para o ministério. Porque ali eu encontro o adolescente na família, eu encontro o adolescente no crescimento espiritual, dentro da igreja, esse adolescente aprendendo, se desenvolvendo, crescendo. Então, esse texto nos dá uma ideia de todas as áreas que eu preciso ter no ministério com adolescentes. Preciso que os adolescentes sejam o principal, né, na execução de todo o trabalho do ministério. Então, eu queria dizer para você, é um desafio? Com certeza. Elaborar um ministério a partir das áreas e de uma visão de fundamentação bíblica é um desafio? Com certeza. Mas, irmãos, precisamos fazer o que é o certo, da maneira correta. Porque, como ministros, e eu vou voltar a falar para você, como Paulo falou para Timóteo, nós somos modelos daqueles que hão de crer na vida eterna. E se o projeto do seu ministério com adolescentes não é para a transformação de vida, salvação de vidas, esse projeto não é projeto de Deus. Está na hora da gente fazer projetos de Deus para a vida dos nossos adolescentes. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa! Muita coisa boa, assim, muita coisa importante que você falou. Amém. E realmente, assim, muita reflexão para nós, né? Para nós como pai, para nós como... Eu não faço parte desse ministério, né? Eu falei aqui ontem, mas uma coisa que me despertou é ter um filho pré-adolescente, já com pé na adolescência, né? Faz 12 anos esse ano. E tudo que eu tenho visto, ouvido, né? Não tenho vivido, porque eu não faço parte desse ministério, mas a gente mesmo de fora, né? A gente vê as dificuldades das igrejas, dos líderes, né? Dos professores de ABD, dessa faixa etária, e a gente vai despertando, né? Porque da mesma maneira que eu desejo que as crianças sejam alcançadas, né? Os futuros adolescentes sejam alcançados, nós também temos que alcançar aqueles que estão nessa idade, mas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, né? E, como você falou, que eles possam ser acolhidos, bem recebidos, né? Amados, ao chegarem em uma igreja. E como eu falei aqui ontem para o pastor Vanderlei, né, que ele esteve conosco aqui, e ele falou, né, adolescente ou aborrecente. Infelizmente, muitos olham, né, para eles como aborrecentes. Isso é um fato assim, muito triste. E você percebe que muitas igrejas não têm esse ministério, gente, não tem. Isso é algo assim, para mim, é algo assustador, sabe? É algo assim que não dá para ver isso, sabe? Para ouvir as coisas que eu ouço e falar assim, não deixa como tá, não tem como, sabe? Porque as pessoas falam que as crianças são muito atacadas, eles são de igual modo, né? Eles são atacados também. Eu tenho filho. Eu vou fazer só fazer uma referência. A ONU, ela tem uma agenda 2030. Vou explicar por quê. Ela fez essa agenda em 2020. Ela tem 10 anos para implantar todos os projetos dela. E nós temos, com os adolescentes, nós temos uma média de 8 anos da vida dos adolescentes. 8 anos. É muito tempo, gente. O que nós estamos fazendo? Nós passamos ano após ano fazendo congresso, né, atividade, mas assim, o que nós estamos realmente fundamentando, cimentando na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada adolescente. O que realmente nós estamos fundamentando? Eu fiz uma amiga minha fez uma pesquisa muito interessante.
ela perguntou para o grupo de adolescentes dela quantos já tinham lido Gênesis 1, Gênesis 2. Lá. Ninguém. E olha que eles Nossa. estavam estudando sobre Gênesis, entendeu? Aham. Então, assim, mas que fundamentação esse adolescente tem para discutir ou para conversar, né, sobre a questão da criação? Nenhuma. Ele não tem referência nenhuma. Nenhuma. E uma coisa, eu falo mais um pouquinho, Monique, posso falar mais um negócio? Pode, dá Pode tempo? falar, não tem limite aqui, não. Vamos falar, vamos Dá falar. tempo. Tem que falar mesmo. Então, deixa eu falar, não sei se o pessoal já saiu, né? Já deve ter. Não sei se o pessoal Não, já saiu, mas deixa. não acabou, não. A gente tem a parte aqui de perguntas, tem a parte aqui. Mas deixa eu falar só uma coisinha assim. Quando a gente está na área de ensino, e quem é professor sabe disso, a gente tem, às vezes, né, aquela ideia de que a gente fala, todo mundo aprendeu. Uhum. Né? Aí a gente encerra a aula. E aí é só uma observação. Na escola bíblica dominical, eu acho que é uma coisa comum a todo mundo, né? O ensino bíblico é comum a todo mundo. Talvez seja o tempo da gente começar a perguntar. Sabe assim? Queridos, vamos ler o texto? Vamos ler o texto bíblico. A Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver se esse adolescente ele consegue entender o texto bíblico? Porque às vezes a revista, ela vem, a gente dá a revista, né? A revista não é a Bíblia, gente. A Exatamente. Bíblia é o texto bíblico. Então, aonde você precisa ler, é ali, ensinar ali. Então, quando a gente está falando, por exemplo, quando eu falo assim, desenvolvimento espiritual, uma área de desenvolvimento espiritual, como é que alguém desenvolve a sua vida espiritual se ela não lê a Bíblia? Não dá. Bom. Ou então ela vai só de domingo a domingo. Ou hoje, né, a gente está podendo fazer o ensino bíblico durante a semana, online. Mas assim, uma vez por semana, isso desenvolve a vida espiritual de alguém? Também do adolescente. Então eu preciso dizer para ele, né, é uma coisa que é muito bonita da gente ler, Mateus 7, 28 e 29. Fala assim, que as pessoas, quando Jesus terminou, era o Sermão da Montanha, né? Quando Jesus terminou de falar, as pessoas estavam maravilhadas com o que ele havia dito, porque ele ensinava como tendo autoridade. Então, nós precisamos trazer os nossos adolescentes para o maravilhamento da palavra de Deus. Amém. Sabe? Ensiná-los a ler a palavra. Porque quando eles estiverem sozinhos, numa decisão difícil, é a palavra de Deus que vai direcionar. Exatamente. Então, desenvolver espiritualmente o nosso adolescente, ter uma área focada. Gente, aí você vai falar para mim assim, ó, desculpa aí, tá, gente? Vou falar assim, se depois vocês quiserem brigar com a Monique, briga com a Monique. Mas assim, ó, só fazer culto e ter uma pessoa joia lá, animada para pregar, só isso não vai completar. Não vai mesmo. Vida espiritual, vida com Deus, sou eu, leitura bíblica e oração. E eu preciso ensinar isso para os meus adolescentes. Porque na hora da decisão, na hora da dor, é a minha palavra, é a palavra de Deus, é o meu relacionamento com Deus que vai fazer com que eu tome decisões e me mantenha firme. Verdade. Então a gente está num tempo em que temos pressa, então vamos ler a revista. Vamos lá, ler a revista. Gente, deixa a revista e lê a Bíblia. Leia com os adolescentes. Ensine-os a amar a Deus. Amém. Entende? Ensina a amar a Deus. Sabe por quê? Eu falo sempre para o meu filho o seguinte, eu não quero que ele seja nada. A única coisa que eu quero que ele seja um servo do Senhor. Porque se ele for um servo do Senhor, ele vai ser um bom pai, um bom profissional, um bom membro de igreja, ele vai ser um servidor da obra do Senhor, ele vai ser tudo o que tem de melhor, porque ele é um servo do Senhor. Verdade. Então, nós precisamos ensinar os nossos adolescentes. E uma coisa que os ministros e líderes precisam pensar é que os pais precisam estar juntos. Dá uma impressão que chegou na igreja terceiriza, né? Somos adolescentes para lá. Então, não é. Os pais são vitais para qualquer ministério, ou com crianças ou com adolescentes.
Verdade. Então, precisamos trazer esses pais. E quando eu falei do aconselhamento, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe o que tem acontecido nas igrejas? É assim, ó. O adolescente está envolvido com alguma violência, aí, depois de não sei quanto tempo, quando chega no estopim, aí corre todo mundo, para ver se resolve, conserta, não sei o quê. Quando, na verdade, se a gente tivesse uma área, né, de aconselhamento, de vivência ali, junto os pais e os líderes caminhando, entendendo. A estrutura, Lá né? quando você vem do pré-adolescente, que ele vem para chegar, quem é esse pré-adolescente que está entrando agora? Né? O que ele estuda, o que ele gosta, o que ele A ouve. história Dizer, dele, né? Como que é a família dele, né? Tudo isso. entendeu? Então, assim, não adianta a gente ficar apagando incêndio. Isso aí não funciona, gente. Isso já passou. Então, assim, hoje é o tempo da gente pensar no ministério muito mais estruturado para atender os nossos adolescentes. Amém. E caiu a conexão da Vânia, tá voltando. Tô aqui, tô aqui. Voltou. Amém. Muito bem colocado isso, Vânia, porque realmente sem estrutura não chega a lugar nenhum e perde os adolescentes, né? Eu já ouvi gente falar assim para mim assim, mas não fica na igreja porque não foi convertido verdadeiramente. Gente, é muito fácil a gente julgar, né? Eu quero ver viver, né? Eu fui Então, adolescente, todos nós fomos, né? Claro que quando há uma conversão genuína, né? Claro que quando o adolescente ele tem uma experiência com Deus, né? Vivida, né? Isso, claro que fortalece a fé, né? Ajuda esse adolescente a se firmar mais. Mas, gente, como o pastor Vanderlei falou aqui ontem, né? É uma fase de desenvolvimento, como a Vânia colocou aqui também, várias áreas desenvolvendo ao mesmo tempo. É o momento em que ele está se formando a sua identidade, né? Ele está se conhecendo, ele está ali formando relacionamentos. E, assim, se não tiver o que a Vânia falou, né? Se não tiver uma estrutura, se não tiver o ensino da palavra, mas é um ensino constante, é um acompanhamento, né? Não é só na igreja, vai muito além. Hoje a gente tem a internet a nosso favor, cria grupo do WhatsApp com eles, né? Pode fazer videochamada, mesmo nesse tempo de pandemia. Não pode abandonar, porque mesmo quando eu acho que eu tenho uma estrutura, que estrutura é essa que o povo acha que tem, que é suficiente? O culto uma vez na semana e a EBD no mesmo dia, em horários diferentes, né? Não tem encontros semanais fora da igreja, nem presencial, nem online. Não há um acompanhamento, não há nem ali uma oração, né? Os adolescentes não são chamados a orar, não são chamados a missionar, eles não são chamados ali a estar entre eles, a interagir. E aí vai para a escola, né? Tem aula de segunda a sexta na escola. E tem a sofrer, né, as influências, né? Começa ali a entrar na sua mente as ideologias, né? Totalmente contrárias aos princípios do Senhor. E não é quando é jovem, entra na faculdade, né, que isso acontece só. Tem adolescentes de 17 anos entrando na faculdade, gente. Né? Então, assim, nem terminou a adolescência, já está entrando na faculdade. Aí entra na faculdade e começa esse monte de ideologia, esse monte de coisas que já tem em muitas escolas, né? E tem aí a falha, né? A falta de estrutura na igreja, onde não tem o ensino da palavra. É o que a Ana falou aqui, acha que uma aula de EBD é suficiente. Não é, nunca será. Não é suficiente, porque vai muito além disso. E eles precisam de muito acompanhamento, precisam de muita ajuda, é relacionamento mesmo. Né? Mas uma coisa que a gente precisa pensar, eu acho, Monique, é o seguinte: você não precisa começar com tudo, né? Você não precisa começar Isso com que eu ia tudo. te falar, para você falar aqui como que poderia começar. Uma das coisas que eu botei aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é quem vai estar comigo. Então, assim, quem são as pessoas que vão estar comigo? Então, eu preciso trazer as pessoas. São ministros que vão estar comigo, líderes, né, que vão estar comigo. E aí, o que eu vou fazer?
eu vou conversar, eu vou apresentar esse projeto, eu vou sonhar com essas pessoas, entende? Porque, assim, não é só você chegar e fazer assim, gente, fulano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, agora a gente vai fazer isso, desse jeito, dessa maneira. Não, não é isso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um sonho. O sonho que Deus tem para esse ministério. Então, eu vou trazer essas pessoas, né, adultos, né, pessoas que eu entendo que elas tenham um perfil, vou trazer, vou colocar ali junto comigo. Ok, bom, eu vou fazer um levantamento dos adolescentes que eu tenho na igreja? Vou fazer um levantamento. Tem uma coisa que me chama muita atenção, é que o pessoal, assim, um exemplo, começa as coisas assim, sem de repente dar uma olhada, né, no que você tem, quem são os adolescentes, né, quantos são, que idade, né, como é que a gente vai dividir isso, porque, assim, há uma diferença entre aquele adolescente de 12, 14 e o de 15 a 17, 18 anos. Né? 18 já está mais para jovem, né? Já está saindo ali. Mas o de 17, há uma diferença. Eu preciso saber quem são. Verdade. Quem são eles? Entendeu? Quem são eles? Ah, eu tenho mais de 12, a turminha de 12 a 14, a turma de 15 a 17, eu tenho mais gente. Ah, entendi. Peraí, então já tenho 2 grupos aqui. Então, desses 2 grupos, né, como é que a gente vai fazer para começar a integrá-los? Quer dizer, a trazê-los para perto da gente. Então, assim, a gente começa conquistando, né? A gente vai conversar, a gente vai buscar um ali, outro aqui, a gente vai bater um papo no corredor. Já reparou que às vezes tem líderes, terminou a reunião, ele desce, entra, senta na igreja e pronto. Exatamente. Entendeu? Assim, é como se fosse um negocinho que tem um trequezinho atrás, aí ele vai lá, e é muito engraçado, animadão lá na sala, né? Vambora, aquele... Eu gostei do líder Nescau, né? Amei aquele líder Nescau. Sacode, sacode, sacode. Mistura. Mas assim, às vezes você vê o líder desce, senta no culto, acabou, né? Não tem nenhum tipo de relacionamento. Então, primeiro eu chamo pessoas para sonharem comigo, junto comigo. Depois eu vou ver quem são esses adolescentes que estão ali. Eu vou conversar com esses adolescentes. Eu vou começar a conversar com os pais de adolescentes. Não existe ministério com crianças ou com adolescentes sem a presença dos pais. Eles são vitais, eles são, né, os que nos ajudam. Então, o projeto ele tem que começar, né, trabalhando com esse núcleozinho. E aí, olhando, né, todas as áreas que eu preciso atingir, vamos pensar. Eu posso ter lá o desenvolvimento espiritual. Bom, quais são as áreas de desenvolvimento espiritual que eu já tenho na igreja? A escola bíblica dominical? Ok. Mas como é que a gente tem feito esse ensino bíblico? Poxa, a gente só lê a revista. Só lê a revista? Vamos botar o povo para ler a Bíblia? Como é que eu vou fazer com esse adolescente para ele ler a Bíblia? Então, eu vou começar a pensar nas coisas que eu já tenho. Eu já tenho. Eu não preciso fazer também, ficar soltando fogos, né? Ficar, vou fazer... Não. Começa com o que você já tem. Você tem encontro com ele às 6 horas? Poxa, a cada domingo, de repente, eu posso desenvolver a área espiritual, a área emocional, relacionamento na família, o dia da integração. E eu vou trabalhando com os meus adolescentes e dando para eles a responsabilidade de cuidarem, cada um de uma área. Então, essa parte do adolescente cuidar, no caso, são os adolescentes já convertidos, né? Ou não? Sim, convertidos. Convertidos. Mas então, mas ele pode chamar para ajudar. Um exemplo, você tem lá um painel para fazer, você tem a sala para arrumar, você tem o convite para fazer. Você pode chamar aquele adolescente que está, né, caminhando lá, entrando, olhando, meio assustado, como é que... Porque, gente, eu vou dizer, o mundo da igreja é assustador. O mundo da igreja é assustador. A gente tem termos, jeito, formas muito engraçadas, assim. Quem olha de fora, que não é criado no contexto, né, da igreja, fica se olhando, o que é isso, né? Assim, né? Então, a gente precisa trazer esse adolescente também. E olha bem, gente, o nosso ministério não é para dentro da igreja só. É verdade. Ministério é para dentro e para fora. Pessoas estão morrendo sem Jesus. Pessoas estão indo para o inferno. Isso é muito sério.
Verdade. Isso é muito sério, querido. Então está na hora da gente, sabe, assim, acordar. Tem gente indo para o inferno porque não está ouvindo falar de Jesus. Verdade. E aí você fala, mas todo mundo na cidade fala, todo mundo já conhece, nossa, não precisa a gente falar de Jesus. Como? Como? Então, assim, ó, o nosso ministério, ele precisa trazer, né, esse adolescente que está na igreja, fortalecer na vida cristã, na leitura da palavra, na oração, gente. Isso é primordial. Pregar Primordial. o evangelho, né? Mas isso é o mínimo, né? É o mínimo. Um ministério que não prega o evangelho. Mesmo sendo mínimo, a gente tem que falar, porque ele sai do ministério infantil sem ser apresentado a Cristo, né? Não ouve a mensagem da salvação, vai para adolescente e não ouve, continua sem ouvir, porque às vezes não ouve, porque não participa do culto dos adultos, né? Então, não tem ali, às vezes vai para um lugar separado, né? E se a liderança ali não tiver uma visão evangelística, não leva também a Cristo. Parece algo assim surreal que eu estou falando, mas é verdade. Isso acontece mesmo, né? E aí perde, né? Porque Ministério. não consegue, gente. Uma pessoa, já viu uma pessoa que não recebeu a Cristo como Salvador? Conhece, mas ainda não creu de todo o coração? Se a pessoa permanecer na igreja, né? Não permanece, não adianta, não vai permanecer. Então, E se a gente não fundamentar esse adolescente no tempo dele, não adianta querer forçar para ele ficar. Não fica. Não fica. Não fica. Então, assim, ministério para adolescente, gente, é um desafio. Você vai ficar assim de cabelo em pé? Vai. Vai ter dia que você vai falar, gente, aonde eu me meti? Mas quando você vê o resultado de transformação que Jesus faz na vida de um adolescente, a hora que Jesus entra na vida de um adolescente, de uma criança, que transformação! E não é só para agora, é para mais lá na frente, como eu já falei. Nós estamos investindo para que eles sejam homens e mulheres de Deus, Amém. entende? Decidindo coisas lá na frente. Então, se ele não tem essa fundamentação, se ele não teve essa transformação, essa caminhada de vida cristã, entende? Na hora que ele for decidir algo, ele tem que lembrar da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, o que Deus quer falar comigo aqui na palavra dele. É assim que tem que ser, gente. Amém. Entende? Não é o que o fulaninho da internet falou, não é o que o ciclaninho falou, é o que a palavra de Deus fala. Então, assim, está no tempo da gente acordar. Eu sei que é mais fácil a gente fazer algumas coisas, mas nós não temos mais tempo a perder, entende? Verdade. Ou a gente prega o evangelho, transformação de vida. Então, ministério com adolescente, o foco, o nosso modelo é Jesus. Lembra que a gente falou? Nosso modelo é Jesus. Nosso modelo não é um monte de coisa que está por aí. Nosso modelo é Jesus. Lucas 2 fala assim muito claramente sobre como tem que ser. Então, não vamos perder mais tempo. Começa hoje a fazer o projeto do seu ministério. Começa hoje, senta hoje, pega o papel, pega a caneta e fala, Senhor, eu quero que o ministério seja um ministério que sirva, que deixe legado, que Jesus realmente seja o centro, que a Bíblia seja a fundamentação do nosso ministério. Senta hoje e faz isso. Não perde mais tempo. Entende? Porque a gente não tem mais tempo a perder. Então, se a gente, como igreja, não estiver fazendo isso, meu querido e minha querida, quero te dizer que tem uma pessoa que não cansa de fazer as coisas, que é o diabo. Exatamente. Eu lamento te dizer isso, mas é verdade. Enquanto a gente, assim, tá nessa coisa de faz, se não faz, se é, se não é, sabe? Aquela coisa assim. O diabo tá, ó, fazendo festa. Então vamos parar com isso, não vamos perder mais tempo. Senta hoje, meu querido. Ora, fala, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, fazer o ministério que engrandeça teu nome, que glorifique teu nome. Que dentro desse ministério tenham homens e mulheres que lá na frente possam exaltar, possam testemunhar do teu amor. Amém. Faça isso hoje. Não perca tempo, faça isso hoje. Porque a gente não tem mais tempo para perder. O diabo está trabalhando aí, ó, acelerado,
para pegar os nossos adolescentes. Nossas crianças e nossos adolescentes. Com certeza. Você tem alguma sugestão de como pode nessa estrutura, né, trazer a família, né, estar mais perto da família, se envolver com a família? Você tem alguma sugestão aqui, sim, do que pode ser feito? Porque família é algo assim, essencial, tanto no Ministério de Criança e Adolescente, mas né, não é fácil você puxar a família, você se aproximar, né? Isso depende de cada família, tem a sua característica, né? Tem o seu perfil. E não é assim, algo assim, Então, você tem alguma sugestão de como nessa estrutura que você está propondo aqui, como pode ser feito isso? Porque, pelo que eu entendi, primeiro ocorre a estrutura, né? Aí você vai, por exemplo, uma igreja que está começando hoje a estruturar esse ministério. Essa igreja, ela começa essa estrutura de acordo com as partes, né, que você propôs aqui, e ela vai, tanto a liderança, né, quanto aqueles que estão ali envolvidos terão que conhecer os adolescentes, né, conhecer a família, né, e se aproximar, né, criar relacionamentos, certo? Criar relacionamentos, não só com adolescentes, mas com a família também. Então, é um passo a passo, para que depois, né, quando já há ali uma interação, haja esses grupos, né, de adolescentes à frente, né, junto com a liderança ali, conduzindo essa parte aí do ministério. Mas como que você sugere assim, que seja feito esse trabalho aí com a família, que você falou que preparar os pais é essencial, porque eles são os conselheiros dos filhos. Amei ouvir isso, porque é verdade, é um fato. Amém, gente? Por favor, nós somos conselheiros dos nossos filhos, muito mais do que uma liderança de ministério, um professor de ABD, até mesmo o pastor da igreja. Nós, pais, temos muito mais autoridades, né? Nós temos muito mais responsabilidade diante de Deus, né, com os nossos filhos. Então, como que você desperta, como pode ser despertado isso nos pais? Como pode trazer, né, os pais para esse ministério, para caminhar junto, né, em parceria? Então, eu vou usar. A primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a função dos pais, né? Sim. A Bíblia nos dá uma direção muito clara. Eu preciso, como ministro, como líder, saber quem são os pais. Efésios 6, no versículo 4, ele fala assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. A função do pai, né, é não empurrar, provocar, é você empurrar alguém para alguma coisa, tá? Para uma situação difícil. Então, a Bíblia está falando, primeira coisa, esse pai, ele faz o quê? Ele está sempre perto, cuidando. Ele está ali segurando, né? Ele não está empurrando o seu filho para a coisa, ele está trazendo sempre o seu filho para perto. Segunda coisa é o criar. Criai-os na disciplina. Criar é fazer novo. Então, o pai, todos os dias, né, na sua criação, aí desse longo, desde criança até adolescente, até que está sempre com algo novo acontecendo. Então, esse pai, ele está sempre em momento de tensão, né? Então, assim, os líderes precisam entender que os pais estão em momento sempre de novidade, porque o filho é uma novidade, né, a cada hora. Cada hora. Agora, se você tem 2, 3, imagina esse pai e essa mãe. Quantas novidades não acontecem? Então, esse pai e essa mãe estão sempre, né, em novidade, em alerta. Mas o que é mais interessante é que quando fala admoestação, essa palavra admoestação significa, ela tem duas palavras, né? Ad, que é trazer para perto, e moestação, que é você aconselhar. Então, os pais precisam trazer os seus filhos para perto para aconselhar. Admoestar significa isso, né? A gente lê, mas às vezes a gente, né? Mas o ad é trazer para perto. Isso. E o moestação é no sentido de que você está aconselhando. Então, o papel do pai, o líder precisa primeiro saber qual é. Então, quem vai chamar o filho para perto, quem vai trazer essa criança, esse adolescente para o aconselhamento é o pai e a mãe.
É o pai. Quando falta o pai e a mãe, devido às nossas famílias estarem em um determinado momento, né, não mais como tradicionais, acontece às vezes essa falta, aí entra, né, o ministro líder. Uma coisa que os líderes fazem, eu vou bem falar, tá, gente? Mas aí depois a Monique me joga pela janela, vocês também. Mas eu vou bem falar. É o seguinte, sabe quando a gente quer conversar com os pais? A gente faz assim, próximo domingo, nós vamos ter um encontro com os pais de adolescentes. E nessa reunião, nós vamos falar sobre como andam os adolescentes na nossa igreja. Mas nós queremos dizer para os pais que é o seguinte, nós estamos aqui como pessoas que são dedicadas a esse ministério, a esse trabalho. Nós temos muitas coisas e nós deixamos o nosso tempo, nossos afazeres para cuidar dos filhos de vocês. Aí o pai e a mãe olham, né? Pensam, coçam a cabeça, fala assim, acho que ele está mandando uma indireta para mim, né? Assim, tipo, sem dúvida. Eu acho que eu não vou nessa reunião. Eu não vou mais nessa reunião. Já espanta, né? E aí chega lá no dia da reunião, aí os líderes ficam muito aborrecidos, porque a maioria dos pais não vão, né? Verdade. Nenhum pai é responsável, porque eles não querem nada com os filhos, e aí começam, né, os líderes, os ministros falando e tal. Mas aí eu queria convidar você para uma outra reunião, um outro encontro. Eu vou chegar lá na igreja, lá na frente da igreja, e vou falar, queridos, nós temos um sonho com os adolescentes. E nós queremos compartilhar esse sonho com vocês. Nós queremos ver os nossos adolescentes crescendo espiritualmente, crescendo fisicamente, emocionalmente. Queremos que cada família seja abençoada pela vida de um adolescente. Nós queremos dizer para você que eles são muito preciosos, eles têm todo um potencial pela frente. E nós queremos investir na vida deles. Mas nós queremos muito, por mais ou menos uns 30 minutos, conversarmos com vocês, queridos pais. Qual reunião que você acha que o pai vai? Com certeza na segunda. Na segunda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quem são os pais, convidá-los para estarem junto conosco nesse sonho, né? E ali apresentar para eles qual é o projeto. Gente, ninguém vai para a reunião para ouvir ninguém brigar com ninguém. Com certeza. Então, eu vou falar, olha, nós queremos como ministério dizer para você que estamos pensando isso aqui para o seu filho, sonhamos isso, mas nós queremos estar junto com você. Olha, nós vamos ter nesse ministério uma área só para os pais. Nós vamos conversar, nós vamos nos encontrar, nós vamos... Pura diferença. E aí, esse pai fala assim, gente, mas não é que eles estão mesmo pensando no meu filho? Espera aí, deixa eu ver o que é isso. Né? Deixa eu ir lá para ver. Só que aí eu vou anotar o nome, o telefone, eu vou perguntar qual o melhor horário para eu poder conversar com esse pai, com essa mãe, né? Qual o dia que a gente pode reunir. Pode ser um chá, eu sempre brinco com o pessoal da minha igreja, eu falo para eles assim, eu falo, olha, eu normalmente a primeira reunião tem sempre um lanchinho, uma coisa, vou falar aqui, né? Tem sempre um lanchinho, uma coisa assim. Mas por quê? Porque quando você está conversando, você está batendo papo, você está conhecendo as pessoas. Verdade. Então, assim, faça um ambiente assim, agradável, né? Faça um chá, faça um café, mas assim, deixa uma recepção, né? Conversar. Recepcionando ali aquela família. Porque já pensou, esse pai chegar na reunião e o líder falar assim, esse daí é o pai do fulaninho, tá vendo? Hoje veio, né? Deve estar no sufoco lá, porque deve estar dando problema. Então, ele veio aqui. Não vai funcionar. Então, nós trabalhamos, lembra que a gente serve para deixar legado? Nós servimos para deixar legado com pessoas, nós servimos a pessoas, entende? Essas pessoas são muito importantes, os pais são muito importantes. Então, nós precisamos dar aos pais, né, essa condição. Então, a reunião, o bate-papo, ele precisa ser algo que traga esse pai e essa mãe para esse lugar, de sonhar junto, de ver o valor do seu filho, tudo isso. Agora, entendendo quem é esse pai e quem é essa mãe. Entende? Porque a gente não pode tirar o lugar dos pais. O líder não pode ser mais bacana que seu pai e sua mãe. Querido líder, desculpa falar isso para você. Mas os pais, eles são dados por Deus para estarem conduzindo a vida dos seus filhos.
Então, tem que ser... Eu sei que os adolescentes têm aquela coisa de identidade, né? A gente sabe disso. Mas ressaltar que os pais são primordiais, eles são cuidadores, eles são, né, aquelas pessoas que estão ali a tempo e fora de tempo com eles, isso precisa ser ressaltado. Amém. Ok? Amém. Muito bom essa dica. E você falou para a gente encerrar a questão da integração, que eu acho mega, ultra, hiper importante, porque muitos não se identificam, né, com o ministério pelo qual vai, no caso, pré-adolescente para adolescente e adolescente para o jovem. Porque não conhece, porque não ocorre essa integração já, digamos assim, de uma forma parcial, né, uma participação. E também, né, eu vejo que muitas igrejas acabam mantendo adolescentes no ministério infantil, por não ter ministério adolescente, o que eu acho que é um erro muito grande, mas também compreendo que fazem isso para não perder o adolescente que vai sair, né? E vai sair, não é que não tem para onde ir, porque a igreja é uma só, né? Mas não vai ter nenhum acompanhamento, não vai ter nada. E tem igrejas que o adolescente sai do ministério infantil e não tem ministério, ou o ministério está parado, está inativo, ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe de nada, e acaba que esse adolescente ele fica sem acompanhamento, né? Não vê uma estrutura que o abrace, né? Que o aconselhe, que o ame, que aconselhamento sempre, quando eu falo, é a luz da palavra de Deus, né, através da Bíblia, porque não é o nosso exemplo, digamos assim, de testemunho, né, essas coisas que a gente tem que aconselhar adolescentes. Claro que isso, no momento certo, a gente pode falar, mas é sempre de acordo com a palavra, o que a Bíblia diz, né, não o que eu estou dizendo, o que eu vivi, mas o que a palavra diz. E eu percebo que essa falta de integração, né, integração, ela prejudica muito essa passagem de um ministério para o outro. E também percebo que em algumas igrejas, eles saem do ministério infantil com 12 anos e são literalmente, digamos assim, jogados, né, no ministério adolescente, sem conhecer praticamente ninguém, quando a igreja é grande, né? E, detalhe, nesse ministério adolescente, fica 12 junto com 15, 16, 17, todo mundo junto, onde os assuntos, gente, não são os mesmos, né? Os assuntos, eles mudam. A experiência, o desenvolvimento de um adolescente de 16 anos, por exemplo, está muito além do que um de 12, de 13. Então, eu acho que é muito importante a gente ter muita atenção e cuidado, uma atenção especial nessa parte da transição, né, e da integração, para que o adolescente ele não se sinta excluído, né, não se sinta assim, um peixe fora d'água, né? O que eu estou fazendo aqui? E ainda tem a questão de... Isso ocorre principalmente com os juniores que estão mudando, né? Os adolescentes que às vezes já estão no ministério, eles rejeitam esses mais novos, né? Eles tratam esses mais novos como se fosse assim, um pirralho, uma criança. Ainda tem isso. Por isso que essa integração que vai acontecendo aos poucos é tão importante para quebrar, sabe, esses pensamentos, dessas barreiras, né? Que eles mesmos vão criando as panelinhas, os grupos entre eles, e cabe a nós, né, cortar isso, né, ensinar e mostrar que, olha, da mesma forma que você foi acolhido, foi recebido, vocês precisam, aí entra eles em ação, né, vocês precisam, né, fazer um bom acolhimento, vocês precisam também ajudar, porque da mesma forma que para você, né, foi diferente, foi algo novo, para eles também é. Então, eu percebi isso na minha igreja, nos juniores, gente, não foi nem adolescentes, foi nos juniores mais velhos, né? E aqueles primários indo para os juniores, eles já faziam isso. Eu falei, meu Deus, estão se achando já os grandões, né? E tratam os mais novos assim como criancinhas, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ter trazido essa questão também aqui, porque realmente é muito importante, né? E oremos para que o Senhor ele desperte as igrejas, né, Vânia? Porque a visão ela começa na liderança da igreja, né? Do pastor, na pastora da igreja. Começa ali. E isso vai, digamos assim, trazendo, né,
homens e Uhum. mulheres. Uma última coisa que eu queria te perguntar, inclusive eu perguntei também para o pastor ontem, em relação ao seu ponto de vista, no que diz respeito, já que estamos falando aqui de estrutura, no que diz respeito à liderança, né? Aqueles que estão ali à frente, né, desse ministério. Você acha que tem que ser homem, mulher, homem, mulher? Eu pergunto isso porque realmente há muitas dúvidas em relação a isso, né? Tem gente que acha que Uhum. pode ser casal, tem gente que acha que pode, para o solteiro não tem problema. Inclusive, Uhum. ontem mesmo eu estava conversando isso com um grupo de amigos e rola, né, de diferentes opiniões. Eu queria saber de você, né, com a experiência que você tem, o que você sugere, né, de acordo com a sua opinião. Então, a gente precisa olhar algumas coisas, né? A gente tem que olhar a realidade da igreja, né? Primeira coisa. Sim, Às vezes na igreja você tem toda uma infraestrutura para poder fazer o ideal. E às vezes você não tem o ideal, né? exatamente. Uma coisa que é o ponto de partida, na minha visão, é a questão pastoral, né? Então, assim, como é que o pastor entende esse ministério? A primeira coisa, se o pastor não entende, e aí é de modo geral, né? Se o pastor não entender o que é o ministério, aquele ministério ele vai ter dificuldade de andar. Então, Uhum, primeira coisa é o olhar do pastor. Com sim. o olhar do pastor, a gente vai ter o perfil desse líder que o pastor também vai indicar, né? Eu entendo que sempre o pastor ele tem uma possibilidade maior de olhar as coisas, porque ele conhece mais quem são os líderes, quem é quem, né? Da onde vem, o que que. Então, assim, a gente precisa ter essa parte. Se é uma igreja muito grande, onde de repente as coisas já não são tão direcionadas, mas a gente tem que ter alguns cuidados, sim, né? Eu tenho que saber de onde esse líder vem, de onde esse ministro vem, né? Ele vai estar entrando num lugar aonde é um lugar muito sério, muito delicado. Então eu preciso olhar, saber, ter todas as informações. A gente não tem que ter medo de perguntar, de se informar, porque na verdade essa pessoa está indo, né, na direção dos nossos filhos. Então, eu preciso saber quem está com o meu filho. Olha, quem é, o que ele crê. Isso é muito sério. O que esse líder crê doutrinariamente? Porque se ele não crê. Eu vou dar um exemplo bem horrível, né? Mas vamos dizer que ele não crê que Jesus é Salvador, né? Mas né, ele não fala assim, mas ele fala de outro jeito. Então, quer dizer, eu tenho que saber, sim, se ele está fundamentado na palavra de Deus, se ele crê nas Escrituras, eu tenho que saber qual é a convicção dele, né, de vida devocional, de entendimento de relacionamento com Deus, entende? Então, assim, tanto homem quanto mulher, né, a gente precisa entender. Uma coisa que a gente também precisa observar é que, claro, que o ideal não é que seja um líder trabalhando tão diretamente, um homem trabalhando diretamente com as meninas, com adolescentes. A gente precisa ter uma mulher, precisa ter uma jovem, quer dizer, alguém que seja aquele elo, assim como uma mulher para os meninos. Então, a gente tem que ter, né, O equilíbrio, esse né? cuidado. Oi? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. A gente tem que ser a visão pastoral, a indicação do pastor, realmente saber se essa pessoa ela está vindo e de onde está vindo, né? Com o que ela está vindo dentro dela. Homens e mulheres, né, de Deus que possam realmente abraçar né, esse ministério, casados ou não, né? Mas aí assim, o cuidado é com pessoa. A pessoa precisa realmente refletir, né, o que a Bíblia fala, né, que ele seja realmente um servo, né, do Amém. Senhor, uma serva do Senhor, que venha para poder desenvolver, né, todo esse trabalho que vai ser desenvolvido. Agora, cuidados a gente tem que ter, e Com muitos. certeza. Com certeza. Cuidados são muito necessários. A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente coloca na liderança para cuidar dos nossos filhos, adolescentes ou crianças. A gente sempre precisa ter esse cuidado, precisa ter. A igreja é um lugar que a gente acha assim muito, a gente é muito seguro, né, da vida na igreja, mas é necessário ter cuidado. Com Sempre é certeza. necessário ter cuidado com as crianças e com adolescentes, né? Amém. Essa questão de eles têm aquele modelo, né? Eles têm aquela coisa do modelo, essa
essa pessoa é o meu, né? É aquele herói lá, né? Aquela pessoa. A gente tem que saber quem é, né? Tem que saber quem é. Com certeza. São homens ou Amém. mulheres, mas precisam ser homens e mulheres de Deus, Amém. tá? Glória a Deus. E eu fiz questão de Amém. pensar nisso, porque a gente vê várias questões, né, ministeriais, do qual ocorre aí dificuldade, né, digamos assim, até falhas mesmo, né, falta de visão, né, falta desse preparo, e acaba desencadeando várias deficiências, né, no ministério. Deixa Vânia, eu falar muito uma coisa que a gente está terminando, só uma coisinha. Com obrigada. relação aos pré-adolescentes, né, as crianças de 11 anos. O líder, o ministro, ele vai ser o modelo para que os adolescentes entendam o valor dos que estão chegando. Então, é ele quem precisa ir lá buscar. A Tá? hora Deus. Só esse detalhezinho. Isso aí, glória a Deus. Vai puxando, né? Amém. Vai Aham. fazendo Ele é quem direção. precisa ser o modelo. Amém. Sempre, né? Sempre. É, Vânia, muito obrigada. Nossa, eu sinto que muito agradeço. pela sua participação, por tudo que você trouxe para nós. Obrigada, Monique. Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu ministério. Amém. Que você continue Amém. sendo essa bênção aí, né? Sempre à disposição para ensinar. A Vânia, ela sempre faz aí chamadas de vídeo pelo Zoom, né? É pelo Zoom? É, pelo Zoom. Eu não consigo participar, mas, gente, é uma bênção, né? A Vânia, ela tem muita coisa a nos acrescentar, a nos ensinar. Então, Amém. participe. Como ela falou, na próxima semana vai ter aí uma chamada de vídeo sobre aconselhamentos aos adolescentes, não é isso? Então, aconselhando adolescentes para esse tempo. olha, extremamente importante. Eu vou compartilhar depois lá no grupo do WhatsApp. Quem não faz parte do grupo do WhatsApp, é só me mandar um oi aí. Inclusive, se eu não me engano, eu coloquei aqui na página o link, tá? Para que vocês possam estar entrando no grupo. O grupo é para que possamos ajudar uns aos outros, trocar experiências, e tem sido uma grande bênção. Eu vou postar aqui no grupo também, a página, aliás, do Facebook, sobre esse encontro que ela fará, com a data, tudo certinho, o link, para que vocês possam estar participando. Não perca essa oportunidade, essa rica oportunidade, mais uma oportunidade que Deus está dando a você, né, de estar aprendendo cada vez mais. Então, Amém. você que é pai, que é mãe, que é professor, que é líder, enfim, você que trabalha com essa faixa etária, que tem filhos nessa faixa etária, participe, né? E amanhã nós estaremos juntos aqui à tarde, às 3 horas da tarde, e também à noite. Então, fica ligado aí para que você seja abençoado, edificado através dos palestrantes. Vânia, muito obrigada. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida, viu? Sempre um prazer estar com você. Beijo, tchau. Um beijo grande. Deus te abençoe, minha linda. Amém, tchau.